A sífilis é uma doença sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pallidum. É muito comum no Brasil, ainda não tem vacina, mas o tratamento é fácil e simples. Por isso que os médicos pedem o VDRL durante o check-up. Olá pessoal, eu sou o professor Sócrates Matos. No vídeo de hoje eu vou te explicar direitinho sobre o VDRL. É um teste laboratorial extremamente simples, fácil, rápido e barato que pode ser feito em qualquer laboratório. O VDRL é um exame solicitado pelos médicos durante o check-up. Não tem um motivo específico, é apenas uma forma de revisar a sua saúde. Quando é que o médico solicita o VDRL? Principalmente como forma de triagem populacional contra a sífilis. Vamos entender isso, porque muita gente confunde. O VDRL é um teste considerado não treponêmico. Então você vai no laboratório, coleta um pouquinho de sangue e lá os profissionais avaliam se você produziu anticorpos contra a cardiolipina. A cardiolipina, ele é um antígeno presente na bactéria da sífilis, mas também é um antígeno presente em algumas células do nosso corpo. Ou seja, a gente pode produzir anticorpos contra a cardiolipina por dois motivos, ou por infecção ou por algumas lesões teciduais. Uma vez que você faz o VDRL e ele dá o resultado reagente, o médico precisa agora solicitar os testes confirmatórios. Existem alguns pacientes em que o teste VDRL dá reagente, ou seja, ele é positivo, a pessoa está produzindo os anticorpos, mas isso não tem nada a ver com sífilis. Por exemplo, idosos, gestantes ou pessoas com doenças autoimunes. Nessas situações, ela produz um pouquinho de anticorpos contra a cardiolipina porque é um antígeno que está circulando no corpo, mas ele não teve nenhum contato com a bactéria Treponema pallidum. Então, se você faz o VDRL e ele der reagente durante um check-up, não precisa se preocupar. O seu médico vai solicitar agora os testes treponêmicos, que vão pesquisar no sangue também anticorpos que são exclusivamente produzidos contra o Treponema pallidum. Se você estiver produzindo esses anticorpos treponêmicos, aí sim dá para fechar o diagnóstico de sífilis. Para ficar claro, o teste de VDRL ele é uma triagem e se ele for positivo, o médico vai precisar solicitar um outro teste, que é o teste confirmatório, que são os testes treponêmicos. Os testes treponêmicos podem ser feitos no laboratório por diferentes metodologias. As mais comuns são FT-ABS, que é uma imunofluorescência, quimiluminescência, imunocromatografia e ELISA. Mas você não precisa se preocupar. O seu médico vai solicitar qualquer uma dessas metodologias e o laboratório vai fazer tranquilamente e liberar o resultado para você. O VDRL pode ser muito útil para o médico para verificar a eficácia do tratamento, ou seja, se você já tem sífilis, o diagnóstico já está feito, mas o médico iniciou o tratamento, periodicamente ele vai solicitar um VDRL para verificar se esse tratamento está sendo eficiente. Porque quando o medicamento está sendo eficiente, vai reduzindo a quantidade de bactérias. Reduzindo a quantidade de bactérias, reduz a sua produção de anticorpos anticardiolipínicos. Nesse caso, é um bom prognóstico quando isso vai reduzindo, quando o VDRL vai diminuindo os títulos ao longo do tempo. Mas um problema que muita gente relata é o seguinte: já fez o tratamento, já tem um tempo e o VDRL continua positivo em índices muito baixos. Não tem nenhum problema. O mais comum é que quando você inicia o tratamento, os índices do VDRL vão reduzindo. Então faz o primeiro VDRL, dá 1 para 512, depois dá 1 para 256, depois dá um índice 1 para 32 e assim sucessivamente, até ficar não reagente. Mas isso em alguns casos não é tão rápido assim e você não precisa se preocupar. Se você fez o tratamento certinho, está fazendo o VDRL e o resultado está dando bem baixinho, 1 para 8, 1 para 16, não se preocupe que isso é normal. Mas se você só fez por causa de um check-up, como é que vai estar no laudo o resultado desse VDRL? Ele vai aparecer assim: VDRL não reagente, ou seja, não foram detectados anticorpos contra a cardiolipina, ou VDRL reagente junto com o índice da titulagem de anticorpos que foi observada. Para ficar bem claro para você, o diagnóstico de sífilis ele precisa de dois testes: faz o VDRL primeiro e depois faz o teste treponêmico. Os dois têm que dar positivo para que seja feito o diagnóstico. Se só o VDRL for reagente, provavelmente é um dos casos em que tem VDRL, mas que isso não tem nada
nada a ver com sífilis, ok? Fique atento. Às vezes o médico quer um VDRL, mas na receita nem está escrito isso. Pode estar escrito VDRL, mas pode estar escrito RPR, ou teste não treponêmico, ou ainda sorologia não treponêmica para luz. É tudo a mesma coisa e o laboratório vai fazer o mesmo teste. Recapitulando aqui no vídeo, eu quero reforçar 4 pontos para você. O primeiro ponto é: o VDRL é um teste de triagem populacional. Ele é o primeiro teste feito e só depois do confirmatório é que pode se fazer o diagnóstico de sífilis. O segundo ponto importante que eu quero que você não esqueça é que o VDRL também é útil para seu médico verificar a eficácia do tratamento. Não é só para triagem. Depois que foi feito o diagnóstico, o médico pode avaliar se o tratamento está sendo eficiente através do VDRL. O terceiro ponto que é importante que você saiba é que existem situações em que é o resultado da VDRL reagente, mas isso não tem nada a ver com sífilis. Como eu falei para vocês, o mais comum é gestantes, idosos e pessoas com doenças autoimunes. Pode dar o resultado reagente, não tem nada a ver com sífilis. O quarto ponto que eu quero que você se lembre é que o paciente pode ter feito o diagnóstico, pode ter feito o tratamento e o VDRL continuar positivo com títulos baixos ainda por um longo tempo. Isso é uma espécie de cicatriz imunológica que acontece em alguns pacientes. É plenamente normal e não significa que você ainda tenha infecção. Significa apenas que seu sistema imunológico ainda está produzindo um pouquinho de anticorpo anticardiolipínico. E isso não é problema nenhum. Espero que tenha ficado claro para você e até os próximos vídeos.